Bom dia, meus amados irmãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Mais um dia estamos aqui para a exposição da palavra do Senhor Deus, nessa manhã de domingo. Pela graça de Deus, na outra semana já estaremos aqui juntos para cultuarmos ao Senhor. Mas é importante que os irmãos possam ainda aguardar algumas recomendações. Temos vários irmãos que estão com dificuldades de saúde, pelos quais devemos orar, devemos interceder por eles. Também queremos nesta manhã agradecer a todos os amados que continuam firmes, orando, buscando a presença do Senhor, sendo fiéis nas suas obrigações para com o Senhor Jesus. E nós queremos nesta manhã também orar por esses irmãos que estão debilitados e por todos nós que, na verdade, estamos nesse problema de isolamento. Sei que muitos estão com saudade da igreja, outros talvez estejam gostando de estarem ausentes da igreja, mas eu quero crer que todos estão com saudade, porque a comunhão entre os irmãos faz parte da vida da igreja, faz parte da vida do cristão. E é justamente com este propósito que o Senhor Jesus Cristo instituiu a sua igreja, para que o seu povo estivesse unido, para que o seu povo estivesse em comunhão uns com os outros, vivendo de fato o Evangelho, vivendo de fato o amor de Cristo, vivendo de fato a fé cristã. Nesta manhã nós queremos compartilhar com os amados o texto de Hebreus capítulo 4, versículos do 14 ao 16. E basearemos nossa meditação nesse texto, utilizando cada um dos versículos como pontos-chave. E eu gostaria que os amados pudessem também nos acompanhar na leitura, mantenham sua Bíblia aberta, para que possamos estudar juntos a palavra do Senhor Deus, que diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Querido Deus e Pai Celestial, na Tua presença, Senhor, nos encontramos reunidos, eu aqui no templo, os irmãos em suas casas, mas unidos em espírito, Senhor, para buscarmos a Tua presença, para agradecermos ao Senhor pela noite de descanso, por esse novo dia, para agradecer ao Senhor, Deus, por tudo que temos passado nesses dias, pelas vitórias. Ó Deus, agradecemos ao Senhor pela Tua palavra que nos conforta, que nos consola, pelo Teu Espírito Santo que nos conforta, que nos dá, ó Deus, o fortalecimento da nossa fé. Venho agora te pedir, Pai Celestial, por cada um dos teus filhos, cada uma das tuas filhas. Venho te pedir por aqueles que estão enfermos,
Tu conheces cada um deles, Pai. Também venho te pedir pelos missionários, pelos pastores, por suas igrejas, que o Senhor esteja abençoando suas vidas. Ó Deus, que ao voltarmos a congregar juntos, possamos ver a mudança no teu povo, possamos ver a mudança na igreja, Senhor, e possamos mesmo colocar nossas vidas diante do altar do Senhor, como verdadeiros adoradores. Ó Deus, que o teu Espírito Santo possa estar fazendo uma obra de avivamento no meio do teu povo, Senhor. Avivamento não emocional, mas o avivamento espiritual, Senhor. Um avivamento da fé, da pureza, da santidade, da busca ao Senhor. Ó Deus amado, em nome de Jesus, nós apresentamos ao Senhor também as famílias da nossa igreja. Restaura, Senhor, aquelas que estão danificadas. Fortalece ainda mais aquelas que continuam firmes no teu propósito, Senhor. Ó Deus, que através das famílias o teu nome seja glorificado no meio desta cidade, no meio deste povo. Ó Deus amado, em nome de Jesus, nós agradecemos. Amém. Jesus, o nosso grande sumo sacerdote. Este é o tema central da carta aos Hebreus. Não há uma identificação no próprio livro de quem escreveu esta carta. Ela é anônima. Alguns dizem que foi o apóstolo Paulo, outros dizem que foi Apolo. Por exemplo, Martinho Lutero defendia esta tese de que Apolo havia escrevido esta carta. O certo é que somente Deus sabe quem a escreveu. Mas o certo é que, independente de quem escreveu, esta pessoa tinha um profundo conhecimento do Velho Testamento. Essa pessoa tinha um profundo conhecimento de Cristo Jesus. E o que ele escreve aqui reflete a todo um ritual do Velho Testamento que era insuficiente para a vida do ser humano. Por mais belo que parecesse ser, por mais sofisticado que pudesse ser feito, não agradavam a Deus e não satisfazia integralmente o homem. Mas Cristo, como sumo sacerdote supremo, ele tem suas credenciais para atender a nossas necessidades. O papel do sumo sacerdote, especialmente no Velho Testamento, era de representar as pessoas diante de Deus. Ele também desenvolveu o papel da intercessão, ele intercedia pelo povo. Era um líder espiritual maior dentro da comunidade, que era respeitado, que era honrado, era reconhecido pelo povo como alguém de autoridade. E ele tinha essa responsabilidade também de oferecer sacrifícios por ele mesmo e também pelo povo. Era um intercessor diante de Deus. O escritor aos Hebreus, ele coloca aqui em 3 versículos,
este ofício do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos observar no versículo 14, que o escritor diz que Jesus é o grande sumo sacerdote. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. O escritor coloca aqui duas grandes características do ofício de Jesus como sumo sacerdote e faz um apelo também a nós que nele confiamos. Primeiro, ele é grande. Isso dá a ideia de que ninguém pode se comparar a ele. Ele é grande em poder, ele é grande em tudo. Ele é superior a todos os sumos sacerdotes que haviam passado em Israel. Ele é superior a qualquer sumo sacerdote, seja em que lugar for, porque ele é o supremo sacerdote. Ele também diz aqui o texto que ele penetrou os céus. Nenhum outro sacerdote humano jamais adentrou aos céus e voltou para ministrar as coisas de Deus nesse mundo. Mas o Filho de Deus, ele penetrou, depois que ele ofereceu o sacrifício sacerdotal, entregando-se numa cruz por nós, ele adentrou a presença do Senhor. Por outro lado, também ele é aquele que veio de Deus. Lá no livro de João, capítulo 1, versículo 18, temos essa informação. Quero compartilhar com os amados esse versículo. João capítulo 1, versículo 18, onde o evangelista João, ao relatar o testemunho de João Batista a respeito de Cristo, diz o seguinte: ninguém jamais viu a Deus, ninguém jamais teve esse privilégio de ver Deus face a face. Temos um hino no nosso cantor cristão que diz: nem Adão chegou a vê-lo. Adão via a glória do Senhor, a manifestação da sua glória, mas a Deus fisicamente ele não chegou a ver. Diz: antes de pecar. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. O evangelista, registrando aqui as falas de João Batista, coloca aqui três coisas interessantes. Primeiro, que ninguém jamais viu a Deus, nenhum ser humano viu a Deus na sua essência. Segundo, o Deus unigênito, o Filho de Deus, que é Jesus Cristo, revelou esse Deus maravilhoso, esse Deus amoroso. No contexto religioso de Israel e também entre outras nações do Oriente, a ideia que eles tinham de Deus era de um Deus cruel, um Deus punitivo, um Deus vingativo, um Deus que não demonstrava amor pelas pessoas. Esse era o Deus que eles pintavam. Esse era o Deus que muitos líderes religiosos ensinavam para manter-se com o poder em suas mãos. Até usavam o nome de Deus em vão para que as pessoas tivessem medo deles.
e não falavam a verdade para o povo. Falavam algumas coisas a respeito de Deus, mas não falavam de Deus na sua essência. Mas Jesus, quando ele veio a este mundo, ele não somente mostrou que Deus é um Deus justo, mas também é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, é um Deus compassivo, que Deus não era aquele Deus que o povo pregava, que Deus não era aquele Deus que os líderes religiosos propagavam, que Deus era muito diferente daquilo que eles pensavam de Deus. Eles não conheciam a Deus, de fato. Jesus conhecia a Deus, o Pai. E um dos princípios da pregação de Cristo é apresentar Deus, o Pai Celestial, como Pai. Antes o povo conhecia apenas Deus como o Criador. Mas agora Jesus traz essa ideia de que Deus, ele é o nosso próprio Pai Celestial. E porque nós somos filhos, diz o apóstolo Paulo, Deus enviou o seu próprio Espírito para residir em nós. E nós podemos clamar, Abba, Pai, Paizinho querido. Outra informação que o escritor coloca aqui é que o Senhor Jesus penetrou os céus. Nenhum outro sumo sacerdote fez isso. E por esta razão, ainda no versículo 14, nós precisamos conservar ou manter firmes a nossa confissão. Um dia nós confessamos a Cristo como Senhor de nossas vidas. Um dia nós dissemos ao Senhor, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor. E Deus considerou isso. Nós precisamos nos manter firmes, diz aqui o escritor. Devemos conservar firme, não podemos vacilar, não podemos cambalear, não podemos duvidar da grandeza de Cristo Jesus. Não podemos duvidar do que Jesus é capaz de fazer por nós. Precisamos manter firme esta confissão. E no versículo 15 diz, porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus é aquele que conhece a realidade humana, como ele conhece também a realidade divina. É aquele que conhece os céus e conhece a terra ao mesmo tempo. Conhece o que é ser divino e conhece o que é ser humano também. Ele mesmo viveu como um ser humano. E não existe nada que nós possamos passar ou sofrer que Jesus não tenha passado, que Jesus não tenha sentido. Vou dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, não temos o registro de que Jesus adoeceu, mas ele sentiu dores. E dores a ponto de ele clamar ao Pai, por que me desamparaste? Nenhum de nós já chegamos a agonizar o sofrimento como Jesus agonizou lá no Getsemane. A Bíblia diz que ele agonizou ao ponto de soar gotas de sangue. Por maior que seja o nosso sofrimento, a nossa dor não chega nem perto daquilo que Jesus sofreu. Ao ponto de
suar gotas de sangue. Ele passou por isso. Diz ainda o texto que ele conhece também as nossas fraquezas, nossas fragilidades, ele sabe cada uma delas, porque ele mesmo viveu isto. Aqui é a experiência de Cristo Jesus. Ele pode nos ajudar não somente porque ele é o nosso supremo sacerdote, mas porque ele conhece a nossa realidade e porque ele tem a experiência do que é ser um ser humano, do que é ser um homem. Ele vivenciou isso. Diz: antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas ele não pecou. Ele venceu todas as provas, todas as tentações. E isso, irmãos, serve de estímulo para nós também. Certa vez Jesus falou para seus discípulos: não se turbe o vosso coração, porque eu venci o mundo. O apóstolo Paulo diz que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E a Bíblia diz que Jesus nos amou até o fim, ao ponto de dar sua própria vida por nós. Ele fala lá em João: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a vida, a própria vida, em favor dos seus amigos. Jesus fez isso por nós, meus irmãos. Ele se entregou por nós. Ele conhece a nossa realidade. Ele pode nos ajudar. E não importa qual seja a tempestade, qual seja a dificuldade, Ele conhece. Ele sabe como nos ajudar. Versículo 16 diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de receber misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Jesus, como grande sumo sacerdote, que conhece a nossa realidade, ele mesmo abre as portas ao trono da graça, ou seja, nos dá livre acesso à sua presença, à presença do Pai, à presença de Deus. Nós podemos penetrar pela fé também aos céus. Jesus, ele penetrou os céus fisicamente, e está lá à destra de Deus, diz a Bíblia, intercedendo por nós. Jesus não foi aquele que veio aqui, fez o sacrifício e voltou aos céus e acabou, não. Ele continua exercendo o seu ofício ministerial. Ele continua exercendo a sua função sacerdotal. Ele não parou. Ele deixou aqui a sua igreja para continuar a propagação do Evangelho, para viver este Evangelho, para viver o seu amor. Mas ele disse: eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos, até tudo isso terminar. Eu vou estar com vocês. Ele continua trabalhando. Ele continua exercendo o seu ofício sacerdotal. E diz a Bíblia, o apóstolo João, na sua carta, diz que ele está à destra de Deus, intercedendo por nós, está advogando por nós, nos representando ali diante de Deus, o Pai. E Paulo diz que nós estamos em Cristo, a nossa posição como filho de Deus hoje é na presença de Deus, porque estamos ali representados por Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador.
e ele não para nenhum dia de trabalhar. Ele continua exercitando o seu ministério em favor dos filhos de Deus, em favor da sua igreja. E aqui temos o desafio. Não podemos apenas lamentar e sofrer as dores, mas também precisamos tomar uma decisão. Devemos ter atitudes para com Cristo e com o Senhor Deus Pai. E diz aqui o versículo 16, devemos nos achegar, não de qualquer jeito, não de qualquer maneira, mas nos achegar de uma forma confiante, com toda a confiança, com toda a certeza de que seremos recebidos pelo Senhor, que seremos atendidos pelo Senhor, que Ele está ali para nos ajudar, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Um certo escritor cristão disse: o crente só é realmente reconhecido como tal depois que ele passa por uma tempestade. E o apóstolo Pedro nos diz que o Senhor permite passarmos por provações para testar nossa fé, para que depois que nós tivermos vencido, nós possamos permanecer inabaláveis, firmes. Muitas pessoas talvez nunca passaram por uma dificuldade. Até por isso eu penso que todo mundo é igual. Até desconfia quando alguém apresenta uma dificuldade, uma necessidade, porque talvez nunca passou por aquilo. Muitas pessoas não acreditam na história de outras pessoas, porque talvez nunca passou por aquilo. Mas o escritor aqui diz que no momento certo, no momento oportuno, o Senhor agirá a nosso favor. Ele não nos esqueceu. Ele continua cuidando de nós. Esse é o Deus que Jesus propagou. Esse é o Deus que Jesus mostrou. E este é o Cristo que nós temos como sumo sacerdote. Ele é grandioso. Ele conhece a nossa realidade, as nossas fraquezas, as nossas necessidades, como também Ele nos deu livre acesso à sua presença, livre acesso ao trono da graça do Senhor, para que no momento certo, no momento oportuno, possamos receber dEle o socorro, possamos receber dEle o auxílio, possamos receber dEle a vitória. Que o Senhor Deus nos conceda a cada dia a sua graça, que o Senhor Deus nos dê a cada dia essa certeza, e que possamos, meus amados, cada dia confiar mais e mais nesse Cristo ao qual seguimos. Oremos. Querido Deus e Pai Celestial, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a confiarmos no Senhor de todo o nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus, a buscarmos a Tua presença, Senhor, porque somente do Senhor vem o refúgio, vem o auxílio, vem o socorro. O salmista Davi disse: eleva os olhos para os altos, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O nosso socorro vem do Senhor. E é somente do Senhor que nós podemos esperar. Não podemos esperar do homem, porque enganoso é o coração do homem.
quem o conhecerá? A palavra diz que maldito o homem que confia noutro homem, porque ele será decepcionado. Mas quando nós confiamos no Senhor Jesus, jamais seremos decepcionados, porque somente o Senhor é capaz de realmente nos ajudar, nos dar fortalecimento. Somente o Senhor é capaz de nos livrar de todo o mal. Somente o Senhor é capaz de reconhecer que nós somos frágeis e precisamos do Senhor. Pai Celestial, em nome de Jesus, Pai, colocamos diante da Tua presença cada um dos Teus filhos, Senhor. Sara as suas enfermidades, supre suas necessidades segundo a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, meus amados. Tenham um bom domingo. E à noite, com a graça do Senhor Deus, às 19 horas, estaremos aqui para lhes transmitir mais uma porção da palavra de Deus.